Capítulo 1867 Vencedores e Vencidos. Parte 1. Reino Grifon. Cidade de Valeron. Praça principal. Era noite no deserto, mas para o povo da capital era quase meio-dia. Uma grande multidão se reuniu em torno da alta forca construída no meio da praça. A estrutura foi feita em madeira tosca, fácil de montar e desmontar. Não havia nada de sofisticado nisso porque, assim como seu propósito, tinha que ser simples e brutal. O pinhal estava manchado de sangue que nunca foi limpo e o cepô já estava colocado sobre um estrado. Nobres, magos e até plebeus vieram de todos os cantos do reino para testemunhar um evento que não acontecia desde a era de Astan, o Rei Louco. A execução pública de alguém que carrega sangue real. Os descendentes de Valeron não eram todos pessoas boas, mas a realeza preferia lidar com as maçãs podres de uma forma discreta e privada para não manchar a reputação da coroa. Especialmente quando a punição era extrema. No entanto, Morn Grifon tornou públicos os seus crimes e o mesmo aconteceria com a execução da sua sentença. O ex-general do exército foi escoltado por 3 guardas vestindo a armadura da fortaleza real, dispostos ao seu redor em formação triangular. Ele estava vestido com roupas cinzentas que, embora limpas, eram trapos em comparação com seu traje habitual. Seu cabelo avermelhado estava manchado de sangue seco e seus olhos prateados haviam perdido qualquer brilho de nobreza. Ele parecia e se movia como um rato encurralado, virando a cabeça para a esquerda e para a direita na esperança de encontrar uma maneira de escapar. Os guardas o empurravam para frente toda vez que ele diminuía a velocidade. Morn era um homem musculoso na casa dos 50, mas agora estava magro como um pedaço de pau e parecia 20 anos mais velho. 2 dias de tortura causaram horrores à saúde e ser alimentado apenas com tônicos, sem alimentos sólidos, emagreceu muito. Ele foi torturado alternadamente com fogo, gelo e relâmpagos, com pausas entre eles, para que seu corpo nunca pudesse se adaptar à dor. Ao subir na forca, seus olhos pousaram na coroa dourada na cabeça de Meron e o general se perguntou o que havia de errado. Seu plano foi perfeito e sua execução impecável. A coroa deveria pertencer a ele agora, mas o único ornamento que ele usava eram as correntes que prendiam suas mãos e pés à cintura. Povo do reino. O rei usou as mesmas roupas que usaria para uma gala. Conjunto de camisa e calça de seda com manto cobrindo os ombros. Meron segurava a espada de Saifel nas mãos, a ponta apontada para baixo e apoiada na madeira da forca. Hoje estamos reunidos para testemunhar o fim de um homem que já considerei um amigo e aliado. Meu primo, Morn Grifon. A voz do rei não foi realçada por nenhum feitiço, mas foi transmitida com clareza por toda a praça graças aos seus pulmões poderosos e à acústica perfeita. Como você sabe, estamos em tempos de guerra. Temos inimigos fora e dentro destes muros. É uma época em que rancores, ambições e diferenças mesquinhas devem ser deixadas de lado se quisermos sobreviver. No entanto, Morn Grifon, apesar de tudo isso e de seu dever como general do exército, conspirou contra o reino. Sua ação nos custou um poderoso arquimago e aliado, semeou a discórdia entre nosso povo e, o mais importante, causou vítimas inocentes. Um holograma da luta entre Lit e Opal apareceu, seguido por imagens de como Lutia havia sido protegida pelos demônios. Surgiram então cenas de agitação em diversas cidades do reino, onde as pessoas atacavam seus vizinhos, acreditando que era uma besta disfarçada. O corpo mutilado de Raaz apareceu, seu rosto irreconhecível, mas seus ferimentos à vista. Depois disso, o holograma retratou cenas dos ataques das cortes dos mortos-vivos. O arquimago Veren pode não ter sido sincero conosco, mas ele foi um aliado inestimável e um amigo confiável. Posso entender que muitos de vocês estejam zangados com ele e exigindo justiça, mas, novamente, estamos em tempos de guerra. Veren contribuiu para recapturar várias cidades, protegeu o reino de todos os tipos de ameaças e era nossa melhor esperança para derrubar o Grifo Dourado. Ele também era a única ligação que tínhamos com aliados poderosos que agora podem ser perdidos para sempre.
Se dependesse de mim, ele teria cumprido sua pena lutando por nós até compensar o reino por suas perdas. Veren levou algumas coisas, mas salvou inúmeras vidas. As pessoas assentiram e sua indignação pelos crimes de Lit desapareceu quando perceberam que tinham muito mais a perder do que a ganhar com sua morte. Mesmo assim, Morn colocou sua ambição em primeiro lugar. Ele colocou Veren em perigo e com ele sua família. Ele é um criminoso, mas eles são inocentes. E o mesmo acontece com todas as pessoas feridas durante a histeria em massa que o decreto tolo de Morn causou. Por todas estas razões, ele foi condenado a experimentar a dor que causou a outros antes de ser executado. Traga o prisioneiro. Meron ordenou e os guardas reais levaram o ex-general para a forca. A cabeça de Morn estava agora magicamente travada no bloco de estilhaçar, forçada a se ajoelhar diante de pessoas de menor educação. O rei não lhe pediu o último desejo ou palavras finais. Ele simplesmente mergulhou a espada de Saifel direto no coração de Morn e então o decapitou com um movimento fluido. A cabeça foi recolhida por um guarda real e guardada dentro de uma caixa dimensional enquanto os encantamentos da lâmina transformavam o cadáver em pó. Dessa forma, não havia como Morn sobreviver ou ser transformado em morto-vivo. A multidão permaneceu por um tempo, discutindo seu futuro enquanto o rei se afastava com a caixa debaixo do braço. Já me certifiquei de que a notícia da execução se espalhasse para além das nossas fronteiras, Silpa disse, sem lamentar a morte de seu sogro. Isso e o chefe devem apaziguar a ira de Lit e nos dar a oportunidade de negociar seu retorno cedo demais. Meron balançou a cabeça. Você viu o que aconteceu com o pai dele, sabe o quanto Veren valoriza sua família. Vamos esperar uma semana. Depois disso, sua raiva deverá ter diminuído e podemos enviar alguém em quem todos possamos confiar como mediador. Silpa assentiu e o seguiu. Ela já tinha em mente o nome do candidato perfeito para o cargo. Condado de Lústria, ao mesmo tempo. O conde Zint do Império, o alter ego de Orpal, riu como um louco ao ver os ferimentos de Haas e a morte de Morn Griffon. Acabava de voltar do norte, em Jambel, onde visitara as minas de prata que pretendia comprar. Ele veio a Lústria para dar uma olhada em mais 2 objetos de seu interesse. A casa Veren em Lutia e a mansão Veren do outro lado da floresta Travan. O rei morto olhou desapontado para a casa vazia de Célia, lamentando ter perdido a oportunidade de machucar Lit. A caçadora é uma velha bruxa, mas os filhos dela e os nossos pareciam ser grandes amigos. Além disso, de acordo com as pessoas da aldeia, a família Fastarrovo e este Nalrond são bons amigos da família, ele pensou. Capítulo 1868 Vencedores e Vencidos, Parte 2. Não mandei cartão para eles porque o golpe repentino é o que mais dói, mas agora eles se foram. Eu deveria ter atacado antes. Orpal pensou. Está tudo do seu agrado? O emissário do reino disse. Todos os bens de Lit foram apreendidos e, em tempos de guerra, o país precisava de todos os fundos que pudesse obter. O conde Zint se ofereceu para pagar pelos 2 edifícios mais do que seu valor de mercado, tornando difícil resistir à sua oferta. O reino já tinha os códigos para as matrizes da mansão Veren e Orpal fez uma longa visita apreciativa. Ele se sentia como um conquistador contando seus despojos de guerra. Quanto à família Veren, o sistema de matriz ainda não havia sido quebrado, mas o rei morto não se importou em esperar. Isso só tornou as coisas mais emocionantes. Gostar é um eufemismo, eu os amo. Orpal disse com um enorme sorriso no rosto. A vida é maravilhosa, embora tenha um certo senso distorcido de ironia. O que você quer dizer? A balconista perguntou com um olhar perplexo. Nada, só estou divagando. Não se preocupe comigo. O rei morto deu de ombros como uma piada. Meus pais me expulsaram de casa e agora são eles que estão no exílio. Esta será minha casa novamente e tudo o que Sanguessuga construiu e que não posso levar, irei destruir, ele realmente pensou. Veren, minas, casa, mansão. É tão engraçado que nem há necessidade de mudar o nome deles, já que agora eles pertencem a mim, Orpal Veren. Deserto de sangue, tribo Luma Celestial, alguns dias depois.
Graças à magia de renascimento de Salark, Lit se recuperou completamente após um único dia de descanso, mas aproveitou um segundo apenas por segurança. Ele passou muito tempo com os filhos e o pai, logo percebendo que os dois demorariam para se recuperar. Depois que sua condição se estabilizou, eles solos contataram a Ert, a Fênix Azul, para trabalharem juntos nos cristais de memória. Agora que Lit não precisava mais trabalhar para o reino, ele tinha muito tempo livre e estava ansioso para completar seus golems. A Erta estava feliz por ter Lit de volta, já que Solo sempre vinha visitá-lo também. A Fênix esperava que ao passar algum tempo juntos uma parte de seus sentimentos retornasse junto com suas memórias. Os três trabalharam juntos para descobrir uma maneira de criar soldados artificiais como aqueles que a Elaine, Alish, usou. Criaturas capazes de usar feitiços de nível 4 e superiores porque eram dotadas de força de vontade, mas não tinha personalidade própria. A Elaine criou golems mortos-vivos menores que carregavam sua própria vontade, mente e estratégia graças aos cristais de memória embutidos em seus corpos. Era a única maneira de ter ao seu serviço criaturas inteligentes, mas dispensáveis, sem o uso da magia proibida. O lixo de núcleo branco aprendeu no início de sua carreira que tomar atalhos só terminaria mal, enquanto Lit não suportava dar vida a criaturas que o considerariam seu pai apenas para mandá-los para morrer na frente de batalha. Seu trauma passado da Terra e a memória de seu pai violento o fizeram vomitar só de pensar em levantar a mão contra sua prole, não importa se de origem biológica ou mágica. Além disso, ele sabia que ao criar uma nova vida ele também iria conjurar uma alma e não podia arriscar torturar Caro, por mais insignificantes que fossem as chances de sua alma atender ao chamado. Muito interessante. A Ert disse enquanto examinava as linhas de poder no cristal do xamã através do dispositivo que o mestre havia implantado nele. Os cristais não são seres vivos, mas quanto mais aprendemos sobre eles, mais penso que podem ser algum tipo de protótipo. Um protótipo para quê? Solos perguntou. Núcleos de mana. Fênix respondeu. Quase não há diferença entre cristais de pureza verde ou superior e núcleos de mana. Ambos podem produzir uma quantidade infinita de energia e podem ser devidamente estimulados para produzir mais. No entanto, embora os cristais de mana só possam armazenar e usar a energia mundial, um núcleo de mana produz sua própria energia com a assinatura de vida de um indivíduo. Acho que seu projeto é viável, Lit. Eu sinto mais um chegando. Lit grunhiu. Mas embora minha pesquisa tenha propósitos muito mais simples, a sua exigirá mais tempo, esforço e sorte. A Ert respondeu. Mãe me encarregou de criar construções simples que possam seguir ordens simples. Seu objetivo é empregar os cristais de memória em armas para seu ninho e como inteligência artificial para civis. Em vez disso, você precisa encontrar uma maneira de transmitir suas criações mais do que ordens e estratégias rudimentares. Você quer que eles mantenham uma parte de sua consciência, de sua mente tática, mas nada de sua personalidade feia. Uau, obrigado pelo voto de confiança. Lit disse enquanto Solos ria muito às custas dele. De nada. A Fênix assentiu com seu tom inexpressivo que tornava impossível entender se ele estava sendo sarcástico ou apenas brutalmente honesto. Quero dizer Solos, você tem planos para esta noite? Não por quê? Ela perguntou enquanto olhava para Lit e esperava uma reação. Eu estava pensando em levar você a alguns de seus oásis favoritos. Trein os retratou em suas pinturas e talvez estar lá pessoalmente possa ajudá-la a recuperar sua memória. Na pior das hipóteses, posso irritar você com anedotas embaraçosas do seu passado enquanto estou longe de ouvidos curiosos. Dessa forma, quando você conhecer certas pessoas, saberá por que elas reagirão mal à sua aparência. Há mais pessoas que eu conheci ainda vivas. Ela perguntou surpresa, imaginando se eles eram os detentores da boca ou das orelhas de Menadion. A maioria deles são feras. Os humanos estão muito velhos agora ou estão mortos. A Erta encolheu os ombros. Você deveria ir, Solos. Lit reagiu, mas não como ela esperava. Vou sair à noite com Protetor e Nalrond. Não adianta ficar escondido na torre.
Nós dois precisamos de um pouco de ar fresco e eu não poderia concordar mais. A Fênix Azul assentiu. Honestamente, seu desempenho nos últimos dias tem caído constantemente. Você não tem foco e está nos atrasando. Perdi minha casa. Lid rosnou, dando vida às sombras do laboratório com sua fúria. Meu pai foi torturado e quase morto. Tive que deixar tudo para trás para escapar de ser marcado e julgado como um violador de juramento. Desculpe-me se não estou realmente no topo do meu jogo. Não estou criticando você por isso, apenas apontando um fato. Aerth usou seus próprios poderes de linhagem para dissipar as sombras como fumaça. E não estou criticando você por isso, apenas apontando que você é um idiota. Lid desligou a Fênix e voltou para seus aposentos. Eu disse algo errado ou ele está de mau humor? Ele perguntou. Por curiosidade, você também era assim quando namoramos? Solos disse. Não. Naquela época eu passava muito mais tempo com as pessoas e menos no laboratório. Minha mãe diz que eu deveria aprender a ser mais gentil de novo, mas ser gentil é apenas uma forma digna de mentir. Continua no próximo vídeo.